Está chamando o preletor da noite, pastor Diogo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o seu coração nessa noite? Glória a Deus, aleluias. Meu coração está feliz hoje, amém? Tem dia que a gente está alegre, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está normal. Mas a ideia é sempre a gente entender que o cristão, aquele cristão que não é feliz, ele é aquele que está fazendo uma mal propaganda do evangelho. Porque o cristão, ele tem que ser feliz. Nós temos sim, existem fases e fases da nossa vida que nós passamos, mas nós precisamos entender que nós temos que se alegrar com aquilo que o Senhor ele está fazendo. Amém? Com aquilo que o Senhor ele fez, com aquilo que o Senhor ele tem costume de fazer. Essa semana eu ouvi algo muito interessante. Às vezes nós falamos assim, alguém pergunta, como é que você está? Obrigado, irmão João. Como é que você está? A gente fala, estamos na luta. Estamos passando na luta, estamos indo, mais ou menos, bem a gente não está. E eu ouvi um pastor falando bem assim, olha, quando alguém pergunta como é que você está, você tem que falar que você está na bênção, porque você é aquele que foi escolhido por Deus e está andando do lado de Deus. Amém? E às vezes quando você fala que está na luta, quem está na luta é o capeta. Amém? Então é o diabo que tem que lutar com nós, ele que tem que guerrear. Nós estamos sempre prontos e preparados para as batalhas, para as guerras. Então é sobre nós entendermos quem é que está do nosso lado sempre, sempre. Não se esqueça, Deus falou isso há uns dias atrás no meu coração. Não se esqueça quem é que está do seu lado na hora da adversidade. E não estou falando de pessoas, mas estou falando da pessoa principal, chamado Jesus. Não esqueça que é Ele que está no seu lado. Não esqueça que é Ele que está no lado na hora que vem a tempestade. Por mais que pareça que Ele esteja dormindo, todavia a presença dEle é suficiente para você não se desesperar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu Mateus. Aleluias, glória a Deus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Louvor e exaltação. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser adorado. É sobre isso que nós estamos cantando. Independente da circunstância, situação, nós entendemos e compreendemos a grandiosidade dele e nós o adoramos. Não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Não por aquilo que nós achamos que ele deixou de fazer, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele foi, por aquilo que ele sempre será. Rei dos reis, Senhor do Senhor, Deus Altíssimo, amigo, consolador, irmão, aquele que é o médico dos médicos, o juiz dos juízes. Sempre será o Deus Todo-Poderoso. Então sempre o exaltaremos, sempre iremos adorá-lo por aquilo que ele é, por aquilo que ele é, e ele sempre será. Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Mateus 16. Quando você achar o capítulo 16, vamos junto no verso 13. Tu és santo, Senhor. Tu és belo, majestoso. Às vezes eu fico imaginando Jesus andando pelas ruas da Galileia. Eu gosto de pensar essas coisas. Pelas ruas empoeiradas da Palestina. Deus escolheu uma data específica. 2000 anos atrás, ele resolveu apenas chegar em uma terra passando uma crise política, uma crise filosófica, uma crise religiosa. 400 anos sem o Espírito de Deus falar diretamente, período neotestamentário. Deus envia um anjo, fala com o homem primeiro. E esse homem, ele recebe a incumbência de estar no útero da esposa dele, esperando uma criança chamada João. E logo em seguida Deus, na mesma época, esse anjo também vai até uma mulher chamada Maria. E fala também que o príncipe, o rei dos reis, virá no útero dela. E será concebido pelo Espírito de Deus. Então, uma época da eternidade que Jesus ele se retira da eternidade para passar 9 meses em um útero apertado. Ele nasce e ele tem todas as necessidades fisiológicas como todo ser humano, como toda criança. As fraldas dele foi trocada por Maria. Ele correu pelas ruas da Palestina. Ele brincou. Ele ralou os seus joelhos. Mas tinha um propósito com Jesus. E esse propósito não começou em Jesus. Porque tudo que Deus fez na face da terra e tudo que Deus faz, existe propósito. E esse propósito continua em nós. Esse propósito está em nós. Não é só sobre você entender a deidade de Jesus, a cristandade de Jesus, mas é você entender a essência que Ele colocou em você. É você entender e você aflorar isso. E não é sobre o fato de fazer algo, mas é o fato de saber o que está fazendo. Não é o fato de eu pensar ou deixar de pensar o que é que eu poderia ter feito ou o que eu não estou fazendo, mas é o que Ele está falando. E o que Ele está falando, quanto custa para mim. E por que eu prefiro negociar do que me adequar àquilo que Ele quer de fato. Aquilo que Ele está mostrando, aquilo que Ele está revelando de fato, na essência dos 100%, onde eu estou. O problema é que nós nos resguardamos com a ideia de sermos especial para um lugar e um ambiente especial de evidência. E nós precisamos entender que o nosso melhor, ele tem que ser dado no ambiente a qual nós estamos. Seja eu no meio da lavoura, ou seja sendo tecnocrata, ou seja sendo um engenheiro, seja eu cultuando com 3 pessoas, ou cultuando com 1 milhão, eu preciso entender que eu estou dando o meu melhor. Porque onde há amor, não há caixas de depósitos, não. É uma mão que entra e sai, nós não retemos. Nós liberamos na essência exata. Não é por merecimento. É porque nós entendemos de onde é que nós somos tirados e qual é a nossa identidade. Amém? Quem achou aí, dá uma glória a Deus bem forte. Mateus 16, a partir do verso 13 até o 18, tá bom. Amém? Diz assim: quando Yeshua Hamashida, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Repita comigo: quem? Não o quê? Quem? Não o quê? Vamos lá. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizes que sou eu? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento aí. Vou pregar bem breve, bem rápido, bem sucinto. Então vou pedir a sua atenção. Minha voz não está legal. De repente começa uma tossideira. Então vou tentar ser bem breve. Amém? Ai, mas antes ora por você mais uma vez aí. O ambiente está gostoso. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Me derramar, dizer que te amo. Meu Deus. Me derramar, Hoje é quarta. dizer-te que Nós vimos aqui só para te adorar, Pai. derramar, dizer Temos problemas, sim, sabemos. me derramar, Mas sabemos que quando te adoramos, formou nós ficamos parecidos contigo. Sabemos que quando nós te adoramos, o Senhor responde coisas necessárias e cruciais. Mas mesmo sabendo de tudo isso, nós vimos aqui para te adorar, Senhor. E pedimos que a tua essência, Senhor, prevaleça. Que a tua participação é fundamental aqui, Senhor. Pai amado, que cinzas sejam sopradas para territórios, ó Pai, a qual o Senhor não tenha domínio sobre o nosso coração, mas que a brasa, Pai amado, possa ser visível aos olhos do reino das trevas, por aquilo que nós carregamos, por aquilo que somos, pela identidade que o Senhor um dia revelou em cada um de nós, Pai. Fala tu, Senhor, não eu, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar. E senta aí, em espírito e em verdade. Quando fala do capítulo 16 de Mateus, é um capítulo muito conhecido. É um capítulo muito familiarizado e é um capítulo que nós gostamos. É um capítulo que nós amamos porque o Senhor ele faz uma revelação no capítulo 16 crucial sobre de quem ele era de fato e sobre o que viria, o que estaria por acontecer. O Senhor fala sobre a deidade dele, ele também ele fala sobre a cruz. Ele fala que ele veio para salvar e fala sobre o processo crucial do propósito. Porque às vezes nós queremos o propósito, mas nós não suportamos o processo. Nós decidimos no nosso íntimo que nós não queremos passar tal processo. Porque o processo ele pode demorar 1 mês, mas ele também pode demorar 20 anos. Qual é o propósito disso tudo? É o nosso amadurecimento? Ou é o tesouro que Deus colocou dentro de nós? Porque Paulo diz que nós somos como um vaso de barro carregando esse tesouro. Ou seja, Deus quebra esse barro para poder resgatar esse tesouro. Deus quebra esse barro para poder colocar para fora esse tesouro. E às vezes nós não aceitamos o processo de ser quebrado. Às vezes nós não aceitamos o processo de estar sendo quebrado na mão do oleiro, para que venha para fora toda essa joia necessária para poder alcançar pessoas necessárias. Mas não é sobre apenas eu conseguir alcançar alguém,
mas é o meu íntimo alcançar o íntimo de Jesus. A segunda coisa que eu consigo observar é que nós precisamos dar uma analisada mais profunda no texto. Nós precisamos observar não apenas esse texto, mas todo o contexto do Evangelho, o que é que ele está falando. Em todo o contexto do Evangelho, o que é que o Evangelho está falando sobre Jesus? Aí, para os teólogos de plantão, nós se lembramos daquele termo da aula de teologia, que nós precisamos observar o texto, precisamos interpretar o texto, e precisamos correlacionar esse texto com toda a Bíblia, e fazer uma aplicação pessoal em nossa vida. Às vezes nós gostamos do texto, porque o texto ele conta uma história legal, mas nós não conseguimos trazer esse texto para a nossa Bíblia, para a nossa vida. Nós não conseguimos destacar, não conseguimos abrir e entender, Senhor, qual tesouro o Senhor guardou para mim nesse capítulo 16 de Mateus. Porque se o Senhor escreveu e está ali, e eu tenho acesso a essa carta como filho, que o Senhor deixou como pai, então tem algo especial para mim, e eu preciso entender e compreender. Eu preciso abrir a minha mente, abrir o meu coração, fazer parte desse texto. E a principal pergunta que eu tenho para você nesse texto é: quem é Jesus para você? Eu vou mais profundo. Qual é a sua com Jesus? O que é que você quer com Jesus? Eu vou mais profundo. O que Jesus quer de você? Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? É perguntas cruciais que todos fazem no começo, mas depois eles param de fazer essas perguntas, porque ele acha que ele tem uma convicção, que ele acha quem é Jesus. Ele acha que Jesus é aquele que está preso na garganta de um pregador. Ele acha que Jesus é aquele que apenas morreu, ressuscitou e um dia voltará. E na verdade eles nem têm observado o que é que está acontecendo de fato. Porque a Bíblia diz que os deuses, com D minúsculo, os deuses desse século, têm cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam e consigam compreender o que é que está acontecendo. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. As pessoas não estão mais amando, as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais compaixão, empatia, condescendência para poder olhar a dor do próximo e dizer: o que é que eu posso fazer para poder ajudá-lo? Não é apenas eu sentir a dor do próximo e ficar por ali mesmo, mas o que eu posso fazer, o que você pode fazer, e fazer com amor, fazer um grau de generosidade e muito além daquilo que você está vendo. Mateus ele escreve para os judeus. É por isso que você vai ver Mateus falando sobre o reino dos céus, não o reino de Deus. Por quê? Os judeus ele tinham um quê com a palavra Deus. Para falar a palavra Deus eles tinham um temor muito grande. É tanto que os escribas daquela época, toda vez que ele usava uma pena para escrever o nome de Deus, ele queimava e pegava outra pena e não usava mais aquela pena para escrever mais outra palavra, nunca mais. De tanto respeito, tanto temor que ele tinha por o nome de Deus. E você vê pessoas hoje no nosso mundo banalizando, não entendendo. Qualquer coisa ela fala, meu Deus, e está lá e aqui toma uma topada e é Deus para cima e para baixo. Ela não tem convicção de um Deus que a ouve. Eu lembro-me quando o pastor Larry, ele me discipulava. Ele chamava para eu ir jogar basquete com ele. E aí quando eu errava a cesta, eu ia lá e falava bem assim, meu Deus, ele ia lá e pegava a bola. Não fale o nome de Deus em vão, hein? Aí eu esquecia, falava de novo. Ele catava a bola e ia embora. Ficava, esse velho é louco. Que besteira que tem, é melhor do que foi te chamar. Aí ele falou, antes você falar Ave Maria, do que você falar o nome de Deus em vão. Fala o nome dela que não tem poder nenhum, mas não brinque com o nome de Deus. Sabe o que é isso, igreja? Estou falando sobre zelo, estou falando sobre amar a Deus de verdade.
O problema é que com pouco conhecimento, e o conhecimento bem raso sobre Deus, porque as pessoas acham que conhece Deus só porque leu a Bíblia, as pessoas acham que conhece Deus só porque assistiu um filme, só porque assistiu uma série, só porque leu um livro, só porque estudou alguma coisa de teologia, ela acha que tem intimidade suficiente. Existe uma diferença entre eu saber uma coisa e eu vivenciar aquela coisa, é totalmente diferente. Uma coisa é eu saber todo o cardápio de uma lanchonete e já ter comido, experimentado, vivido aqueles lanches. Uma coisa é eu conhecer todo o manual de uma Ferrari e outra é eu ter uma vivência, uma experiência com a Ferrari. Tem alguém me entendendo? Uma coisa é você ter lido a Bíblia e você ter uma experiência com Deus. É totalmente diferente. Porque às vezes as pessoas, não, mas eu já tive minha experiência com Deus, como foi? Eu chorei, como foi? Deus me curou, porque... Não, estou falando de você ouvir, estou falando de você assentar na mesa com Ele, de você ser direcionado, de você ser repreendido por Deus, de você ser exortado por Ele, de você entender e se prostrar, se dobrar, dizer assim, Senhor, é isso sim, de fato, eu preciso desse processo, eu preciso dessa fase. E passar esses processos devidos e necessários. Então, Mateus agora ele recebe essa incumbência. Me ajuda aí, André, por favor. Mateus ele recebe essa incumbência de escrever aos judeus. E agora ele tem essa responsabilidade de passar para todo aquele povo quem era o verdadeiro Deus dos judeus. Quem era verdadeiramente o rei dos judeus. E direcionar totalmente para Jesus, o filho do seu Zé. Só que Mateus, ele escreve para um povo que conheceu Jesus. Ele escreve para um povo que conheceu a mãe de Jesus, que conheceu o pai de Jesus, que conhecia os irmãos de Jesus, conheceu os tios familiares. Agora ele revela essa deidade. E Jesus fala que profeta em casa não tem honra. Foi o próprio Jesus que falou isso. E agora Mateus ele recebe, mas não é apenas eu tenho uma vontade de escrever um livro, não. Ele está sob o controle, ele está sob o controle do Espírito de Deus. Porque quem recebe o Espírito de Deus, ele não perde a consciência. É necessário entender isso. Tem gente que diz, quando o Espírito de Deus me pega eu não vejo nada. Não é o Espírito de Deus, é as suas emoções que estão afloradas. Porque o Espírito de Deus, ele te dá clareza, ele te dá entendimento, ele te dá discernimento, ele te dá amor, ele te dá poder para testemunhar. Essas são as virtudes do Espírito de Deus. Essas são as virtudes. Agora Mateus, ele sob esse controle do Espírito de Deus, ele começa a escrever aos judeus, ele começa a falar sobre esse Jesus, e ele começa a falar sobre essa experiência do carpinteiro com os pescadores. Jesus ele pega e fala assim, vamos para Filipe de Cesareia. Filipe de Cesareia era um lugar que os judeus conheciam como um lugar amaldiçoado. Porque tinha outros judeus lá, os judeus helenistas. Os judeus que nasceram na Judéia, em Jerusalém, na capital, e foram para lá. Ou filhos de pessoas que nasceram na capital e foi para o interior. Ou seja, por aquele lugar ser um lugar amaldiçoado, os judeus não iam para Filipe de Cesareia. Os judeus não pisavam naquele ambiente. Os fariseus, eles não iam para aquele ambiente, porque todo lugar que Jesus estava, os fariseus iam para poder debater, para poder ter um embate, para poder ter um confronto, para poder dizer que era que tinha razão, para poder dizer que Jesus estava errado, para tentar provar que Jesus era um falso profeta. Mas Jesus ele vai para um lugar aonde não tem embate. Jesus ele vai para um lugar onde não tem combate. Ele muda totalmente o cronograma. Ele muda o dia dos discípulos. Fala, vamos para um determinado lugar que eu vou falar com vocês. Um dos assuntos mais relevantes. É a primeira vez que eu vou falar sobre a minha igreja. É a primeira vez que está falando aqui. Ele está falando sobre o plano da igreja. Ele está dizendo que edificarei a minha igreja. A igreja é dele, então quem dá palpite é ele. Quem diz que tem que ser, como é que tem que ser, é ele. Então ele chama o discípulo ali
e começa a perguntar. Tem alguém aqui comigo? Sabe qual é o questionamento de Jesus? Ele pergunta: quem eu sou para a comunidade? Tem gente que diz bem assim: não importa quem eu sou, não importa que eu sou, meu negócio é com Deus. Se Jesus Todo-Poderoso perguntou quem Ele era diante da comunidade, quem é você para viver a vida como você acha e acha que só presta conta para Deus? Deus não precisa ser evangelizado por você. Quem precisa ser evangelizado por você é ímpio. Então é o ímpio que tem que dizer como é o seu caráter. É o ímpio que tem que dizer se você tem o nome no Serasa. É o ímpio que tem que dizer se você está dando golpe, está dando aí calote nas pessoas. É o ímpio que tem que dizer se você é fofoqueiro, se você é mentiroso. Jesus, ele perguntou sobre o caráter dele para um povo que o perseguia, para um povo que não gostava dele. Nessa hora você fala: glória a Deus. É isso mesmo, Jesus, eu estou aqui. Me pega. Aí só vem neguinho dizendo: não, porque é eu e Deus, eu não quero saber mais de ninguém, eu não pertenço minha vida para pastor, minha vida não devo para irmão fulano, para ciclano, para líder, agora é eu e Deus, o que importa é eu e Deus. Mentiroso, você desistiu de Deus faz tempo. Você desistiu de Deus faz tempo. Jesus, ele está perguntando: quem sou eu? O que o povo diz que eu sou? Aí uns começam a dizer bem assim: tu é o João. Uns dizem que tu é como João Batista. João Batista é quem? O precursor. João Batista veio o quê? Veio dar sinais. Tu és como o outro. Não, outro já disse, esse dia eu passei, tinha eu conversando, dizendo que tu és como Elias, poderoso, profeta. E o outro falou: tá bom, Jesus, tá bom. Pessoas boas, pessoas de referência, homens poderosos. Mas um levantou: não, mas outro também falou que tu és como Jeremias. Profeta importante, profeta, um dos profetas maiores. Aí Jesus falou: bacana, vocês falaram o que o povo diz que eu sou. Mas e para você? Para vocês, quem eu sou? Ele não perguntou o que eu sou, porque o povo só falou o que ele era, não falou quem ele era. Porque quem era que ele estava falando? Estava falando sobre o precursor, estava falando o que o precursor faz, ele avisa. Então ele não é, ele faz, ele avisa, ele comunica. O que o profeta faz, o profeta não é o que ele é, ele anuncia, ele denuncia. Mas Jesus estava perguntando quem ele era de fato. Ele estava perguntando sobre a deidade dele, ele estava perguntando sobre a unção que ele tinha recebido, ele estava falando sobre o caráter, ele estava falando sobre a missão, sobre a identidade. Ele pergunta: para vocês quem eu sou? Para vocês quem eu sou? Porque é difícil a gente falar sobre nós mesmos. Você já parou para observar? Se eu desse para vocês agora uma folha e falar: faça uma redação. Quem é você? Em 20 linhas aí, 15 linhas, 15. Você ia começar: eu sou fulano de tal da Silva Sauro, Bertano, ia falar o sobrenome até CPF, RG, vírgula, moro na rua tal, e trabalho com tal coisa, eu faço tal coisa. E nós estamos vendo a geração que nós paramos para conversar com uma pessoa, e nós às vezes viajamos de uma cidade para outra conversando, só perguntando o que a pessoa faz, e qual lugar ela mora, e no final da viagem, como é seu nome mesmo? Porque o que a pessoa faz hoje é mais importante do que quem ela é, do que a identidade dela. Os valores estão mudados. Então as pessoas têm problema de fato de falar quem são, falar quais são os seus pontos negativos ou positivos. Eu não sei, existe dois complexos perigosíssimos. O primeiro é o complexo de inferioridade. Qual é o complexo de inferioridade? A pessoa que tem um espírito de vítima. Eu não sou bom para nada. Tudo que já começa dizendo que vai parar porque acha que não vai dar certo. Tudo que começa diz: mas bora ver o que é que vai dar. Porque ela não se garante, não tem identidade. Ela até sabe que tem um valor, mas ela não gosta de se esforçar.
Ela até sabe o valor, mas prefere o comodismo, prefere a preguiça, prefere viver naquilo que ela acha que já controla. E tem o complexo de superioridade, que é aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo. É aquela pessoa que você acha que está apta. Quando você pega uma pessoa que tem complexo de superioridade, fala bem assim: pinta isso aqui para mim. Ela vai chegar e falar assim: olha, em pintura eu não sou bom. Meu negócio mesmo é soldar. Meu negócio mesmo vamos lá, outra coisa. Meu negócio mesmo é levantar tijolos. Se me dá uma parede, eu levanto em 20 minutos 1000 tijolos. Eu consigo soldar essa porta toda, consigo fazer isso por quê? Ela tem necessidade de mostrar no que ela é bom, ela se acha superior. Então ela não quer passar em momento algum como uma pessoa que não é boa o suficiente naquilo que ela está fazendo. Então ela prefere não fazer por causa daquilo que ela acha que ela é, do que começar a ajudar a pessoa no pouquinho que ela pode fazer. Tem alguém aqui comigo? Então são dois contrastes perigosíssimos. O primeiro é aquela pessoa que se esconde e não faz nada, e a outra que só faz aquilo que ela gosta e aquilo que ela quer. Quem é você? Ache um equilíbrio no meio disso tudo aí. E dê o seu melhor, sempre. Ache um equilíbrio no meio disso tudo aí. E dê o seu melhor sempre, sempre se adeque com amor ao ambiente, ao lugar. Sempre sirva, não naquilo que você acha que você é o melhor, mas naquilo que você pode fazer com amor. Com aquilo que você pode fazer com amor. Jesus, ele pergunta quem eu sou. Quando ele pergunta quem eu sou, Pedro fala: tu és o ungido. Sabe o que é ungido? É aquele que recebeu a unção, aquele que é separado. Aquele que é separado. É aquele que recebeu algo de Deus. O que é unção? É aquele que recebe uma capacidade para fazer algo específico para Deus. Tem alguém aqui comigo? O que é que você adora? Deus ou talento? Te pergunto nessa noite. Por que estou falando isso? Quando alguém está cantando aqui, ou seja, em qualquer lugar, que a pessoa levanta a voz, o que é que você faz? Você adora porque o talento dela, ela tem uma voz bonita, ou porque ela está emanando Deus naquele momento? As pessoas aprenderam a adorar o talento, não adorar o Deus Todo-Poderoso. Elas aprenderam a adorar aquilo que ela acha bonito. É por isso que hoje as igrejas estão tão perdidas e virou palcos. Porque hoje a referência não é o que você emana, mas o que você faz de bonito. Você fazendo de bonito, então você está aceito, você está apto para fazer. Você está apto para poder tocar, está apto para poder cantar, está apto para poder pregar. O seu talento é mais importante do que a sua alma. Vamos lá? Vamos lá? E agora, o que é que você sabe quando a pessoa tem unção? Ah, porque quando ele canta, eu me arrepio todo. Quando ela canta, chega a dar um trem assim na nuca. Quando canta assim, sabe, eu choro. Quando canta, dá vontade de pular, de gritar. Então agora a unção da pessoa está baseada na sua emoção. A unção da pessoa agora está baseada no que você sente. Está baseado nos seus sentimentos que são... É um pico, uma hora você quer, outra hora você não quer. Agora a unção está baseada nos seus sentimentos. Não tem nada a ver. A unção é o Espírito de Deus comunicando ao meu espírito. É testificação, está testificando, está falando, está mexendo, estou sendo confrontado e eu sei que eu preciso dessa melhora, eu sei que eu preciso crescer, eu sei que eu preciso ir adiante, eu sei que eu preciso avançar. E quando eu entendo isso, aí sim, eu estou disponível, eu estou pronto para poder ir. Quando Pedro ele recebe essa revelação, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Jesus vai lá e fala assim: epa, não foi carne nem sangue que te revelaste, foi o Espírito.
Jesus está falando, isso aí nem é dom seu, isso aí nem é porque você é bom, mas foi porque Deus resolveu revelar para você. Deus resolveu revelar para você, porque os discípulos estavam ali completamente apaixonados pela pessoa de Jesus, mas Pedro tinha enxergado muito além. Pedro tinha visto o Espírito de Deus desde a primeira vez que Jesus começou a pregar. Quando Jesus chega naquele dia, na beira do mar, Jesus ele pede aquele barco emprestado. Pedro deixa Jesus subir ao barco. Eu vejo Pedro empurrando Jesus para um lugar mais distante, para que quando Jesus fale, a voz de Jesus bata na água e ecoe até a multidão que está na areia. Eu imagino um Pedro apaixonado olhando para Jesus, só que ele não via apenas um Jesus que tinha uma boa oratória, mas ele via o Espírito de Deus falando de Jesus, porque eu tenho certeza que naquela época tinha bons políticos, tinha bons líderes religiosos, mas ninguém tinha tocado no coração de Pedro, ninguém tinha tocado no íntimo de Pedro, ninguém tinha tocado na alma de Pedro, como aquele jovem da Galileia, como aquele homem da Galileia estava falando e reativando ele, e ele dizendo, é isso que eu quero, é isso que eu quero viver, é sobre o que esse homem está pregando que eu nasci, é sobre o que esse homem está falando que eu quero viver. Quando Jesus termina de pregar, Jesus fala bem assim, ei, agora vamos ali, tu me emprestou o seu barco, eu não fico devendo nada a ninguém, vamos fazer uma pescaria. Mas Jesus, eu passei a noite toda pescando, eu sou alguém experiente, só vamos, não era só Jesus falando, era o Espírito de Deus falando com Pedro também. Então quando ele vai, Jesus fala, joga a rede do outro lado, joga, porque eu vou conduzir os peixes, joga, porque eu vou conduzir essa rede. E quando ele joga, a Bíblia diz que ele não consegue aguentar de tanto peixe, ele chama uma ajuda e ele vai para a areia. Sabe o que eu acho mais impressionante? Ele não faz uma proposta para Jesus, venha ser pescador comigo. Ele não faz uma proposta com Jesus, venha ser o meu sócio na pescaria. Mas ele falou bem assim, eu estou guardando a minha rede, estou vendendo o meu barco. O que eu quero, Jesus, é ser teu discípulo, é ser o teu discípulo. Eu me arrependo, eu sei que eu não sou digno. A Bíblia diz que ele se prostra e Jesus diz assim, vem comigo que eu te farei pescadores de alma. Vem comigo que eu te farei pescadores de homem. Venha, vamos ganhar esse mundo. Agora eu vejo um Pedro que abandonou todas as coisas, mas agora entende que ele vai viver ao lado de um homem chamado Jesus, que ele não conheceu o seu crescimento, mas aquelas palavras que ele falava, projetava a palavra de vida eterna, tanto que Pedro fala isso depois. Pedro fala, não tem como eu voltar, não tem como eu ir para a pescaria, porque só tu tens palavra de vida eterna, Jesus. Então não foi só um Jesus que Pedro viu, mas foi o Espírito de Deus. Então naquele momento, quando Jesus pergunta quem eu sou, Pedro vai e lembra daquele momento dele pregando, o coração dele se enche de alegria, e Deus olha lá de cima e fala assim, meu espírito, vai lá, revela para ele quem eu sou, revela para ele quem Jesus é, revela para ele quem Jesus é. Sabe que eu entendo que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está levantando um pouquinho, Deus está levantando um pouquinho da cortina para mostrar para nós algumas revelações para esse tempo. Ele está dando revelações para nós, para esse tempo que nós estamos vivendo. Só que o príncipe deste mundo, ele está cegando. O príncipe desse mundo está deixando essa comunidade, está deixando essa nação ocupada demais com seus próprios sonhos, com seus próprios desejos, preocupado demais com a política, preocupado demais com a economia, preocupado demais com a família, mas não está entendendo o que o reino está falando, não está entendendo o que o rei está apontando, não está entendendo que ele já está mandando os anjos limpar todas as trombetas, porque já está prestes a tocar, já está prestes a soar. E nós vamos reinar, nós iremos reinar com Ele. Nós iremos ser conduzidos por eles. Não haverá mais depressão, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Não haverá. E nós somos convocados para poder preparar esse retorno dele. Nós somos convocados para poder preparar. Você foi convocado, você foi chamado. É didático. Olha para o irmão do lado e fala, ei, não é sobre a cadeira que você está sentado.
não é sobre a parede que te cerca, é sobre o retorno dele. É sobre o retorno dele. É sobre o retorno, é para isso que nós estamos aqui. É sobre as revelações, é sobre o poder, é sobre a cura, é sobre a satisfação, é sobre o amor, é sobre estar envolvidos, é sobre o amor, é sobre isso. Não é sobre a série que está acabando, não é sobre a série que vai ser lançada, não é sobre a próxima estação de roupa, não é sobre a promoção na empresa, não é sobre o namorado ou a namorada nova, não é sobre os presentes vindouros, mas é sobre a eternidade. É sobre a eternidade. É sobre a eternidade. Não é sobre as doenças que te assolam. Não é sobre as maldições hereditárias. É sobre Jesus, igreja. É sobre Jesus, é sobre Jesus. E o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Pedro, entenda isso, a partir daquele dia o nome de Pedro mudou. Porque todos que tiveram um encontro e receberam a revelação da parte de Deus sobre Jesus, o nome dele foi mudado, a vida dele foi mudada, o nome foi escrito no livro da vida. O nome foi escrito no livro da vida. Lembra qual era a tua expectativa de vida antes de tu se encontrar com ele? Lembra qual eram os teus sonhos, os teus projetos? Não tinha, você só queria viver um dia após outro, pensando o que de bom poderia acontecer com você. Viver com Jesus não é igual jogar na telecena, você arriscar a sorte. Não. É sobre relacionamento. Sobre relacionamento. É sobre você poder falar com Ele agora. É sobre você ser abraçado por Ele agora. Agora. É sobre, Senhor, transforma a minha mente, transforma o meu modo de pensar, tira os meus complexos, quebra as ideologias, os sofismas, os dogmas que foi gerado em mim no meio do percurso, no meio do caminho, todas as ideias que vieram de forma terrena e me deixou paralisado quando se fala do reino, arranca de mim, tira, pega os meus pedaços, faz de novo, faz tudo novo para mim. Faz, por favor. E quando você entende isso, você deixa a sua vida na mão dele. De verdade, não apenas com a ideia positiva, mas com convicções, para você ser restaurado nas áreas mais cruciais. Hoje eu conversava com uma das pessoas que eu mandei para o seminário. E ele falava: pastor, você mudou muito de setor no seminário. Qual era o seu setor que você trabalhava aqui? Eu falei: meu amigo, eu passei em vários setores. Eu passei na pintura, passei na lenha, passei na serraria, passei na construção, passei no bloco. E eu pensava na fábrica de bloco, e eu pensava que eu era porque eu fazia as coisas bem demais. Só que não, eles me mudavam de setor porque eu era problemático, eu era bipolar. Tinha dia que eu queria abraçar tudo, tinha dia que eu estava na bad. Tinha dia que eu estava mal. Aí um belo de um dia, estamos esvaziando, eu e um colega está esvaziando um caminhão de lenha. E aí ele falou: faz desse jeito. Eu falei: não, desse outro jeito é melhor. Teimoso falou: então faz sozinho. Eu falei: vai que eu derrubo essa linha toda do caminhão, não se preocupa não. Aí ele foi lá conversar com o pastor, o líder do setor. Quando ele chega lá, eu falo: rapaz, aquele cara vai fazer minha caveira, é melhor ir lá ver o que ele está falando. Quando eu chego próximo à sala, eu escuto o pastor falando assim, em voz audível: deixa Diogo lá com a linha dele lá. Diogo é de lua. Naquele momento eu parei e falei: é assim que as pessoas me veem? Como uma pessoa bipolar? Como uma pessoa indecisa? Como uma pessoa que não sabe o que quer? Na hora eu voltei para aquela linha lá. Eu comecei a conversar com Deus. Eu chorei naquele dia. Eu falei: Deus, eu não quero ser mais uma pessoa inconstante. Eu não quero mais ser uma pessoa bipolar. Eu não preciso estar em evidência. O que eu preciso é que as pessoas entendam que eu te amo. Eu voltei lá, conversei com aquele colega meu, pedi perdão a ele. Mais tarde chamei o pastor, conversei com ele, o pastor Jonas Vassolé. E a partir desse dia começou uma caminhada sobre alguém constante.
A partir daquele dia começou uma caminhada de tirar muitos espinhos, carrapichos, tirar muito complexo de inferioridade, tirar muita sujeira do coração, da mente e deixar ser tratado. Chamar pessoas que estavam prontas para me confrontar. Eu lembro que na época eu tinha um moicano e eu não arrancava aquele trem na cabeça por nada. E num dia de discipulado assim, Diego Tibério, ele falou comigo: Diogo, por que você não arranca esse moicano? Não combina mais com você, cara. Falei: não tem nada, na Bíblia não está falando nada sobre isso. Ele falou assim: já que não tem nenhuma importância, por que você está dando tanta importância ao ponto de não arrancar isso da sua cabeça? Uma coisa tão boba. Isso foi uma experiência minha, não estou dizendo que é errado ter ou não ter. Falei: não, passa a máquina nisso então. Sabe por quê? Quando você segura uma coisa, você está dando condições para outras também. Quando você não deixa ser tratado em uma área, porque é importante para você, para o seu velho homem, para o seu velho eu, você não está dando espaço para o novo de Jesus. Você não está dando espaço para aquilo que Deus tem de novo, porque Deus tem coisas novas para nós todos os dias. Deus, Ele tem coisas novas para mim, para você todos os dias. Só que às vezes Ele dá algo, fala: isso aqui é o começo, e vai, usa, usufrui, abre mão, e eu vou te entregar maior. Aí nós não confiamos mais na segunda fase que Ele tem preparado para nós. Nós não acreditamos mais, nós abraçamos aquilo, ao ponto de estar falando: ei, agora vamos para o próximo nível. Não, mas aqui está legal. Aqui está bom, esse daqui está legal para mim. Não segure aquilo que Deus falou para você, que era uma fase. Amém? Eu quero orar com vocês. Aleluias. Grupo de louvor, vem com nós. Glória a Deus, aleluias.